Meus queridos irmãos e amigos, uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos abordar a lição de número 2. Isso aí. Em permanente vigilância, o chamado à santidade e a preparação. Você observou que aqui tem um sinal amarelo, vermelho e verde. Pare, olhe e escute. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e olhai. É isso aí. Tá aqui, ó. Os três sinais: amarelo, o vermelho e o verde. Você encontra esses sinais onde? Na nossa via pública, via férrea e na via de trânsito, também, nas ruas. Tá? E Jesus falou também sobre isso aqui. O que quer dizer para nós isso? Estar sempre percebido, vigilante. Tá? Vigilante. Só que aqui está chamando nós para ser vigilante com respeito à santidade. Com respeito à santidade, e está dizendo que é para nós ser vigilante. O texto áureo dessa lição está em Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto que nós do que quando aceitamos a fé. Então, isso aqui está dizendo para quem? É para a igreja ou é para o mundo geral? Esse texto aqui de Romanos 13, 11, ora, está referindo-se para a igreja. Então a igreja precisa estar despertada do sono. A igreja não pode estar uma igreja dorminhoca, não, porque Jesus vem a qualquer momento. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Aqui ele usa a palavra sono, né, para a gente despertar, ficar alerta, ficar vigilante, porque o noivo vem a qualquer momento para buscar a sua igreja. Na verdade aplicada, ele também deixa um pensamento. As experiências e os avivamentos do passado, não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Tá, vamos lá. Experiências nós vivemos muito, tanto no passado como no presente. Mas aqui está dizendo de experiência e avivamentos do passado. Do passado. Você lembra que quantas pessoas lá atrás, no passado, eles eram crente avivado, cheio do Espírito Santo, e agora parece estar vivendo uma igreja meia morna, devagar, uma lentidão terrível. Por que isso? Falta de oração. Falta de oração e falta de vigilância. Você já observou que o culto de oração, ele é o menor culto que tem na igreja? E já observou que os cultos onde tem revelação, campanha da prosperidade e essas coisas todas, são os cultos mais lotados, mais cheios? As pessoas estão procurando esses cultos aí, de revelação, de profecia, de visão, disso, de aquilo, mas eles não querem passar meia hora com o joelho dobrado numa oração. Não querem orar. Não querem orar. Então, vigilância e oração. Não adianta só eu estar em oração. Eu tenho que estar também em vigilância. Eu tenho que estar também em vigilância. Então, a vigilância faz parte da oração. Ela está ligado à oração. Tem que ter as duas coisas. Os três objetivos da referida lição: reconhecer as características do esfriamento espiritual. Jesus falou sobre isso. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos lá. Não é só o amor entre o casal que se esfria, não. Ou que se esfriou, não.
A comunhão com Deus também de muitas pessoas se esfriou também. Aquelas pessoas que eram super avivadas no passado, né? Constantemente estavam ali cheios do Espírito Santo, falando em novas línguas, pulando, né? Pulando para cá, pulando para cá. Hoje você vê uns crentes devagar, quase parando. Lento, quase parando. Não oram, você não vê mais eles orar, você não vê mais eles jejuar, você não vê mais eles ir nos cursos de doutrina, você não vê mais eles ler Bíblia, você não vê nada. Eles só querem fazer campanha da prosperidade, campanha de revelação, campanha disso, mas infelizmente não estão nem aí. Muitos deles já se esfriaram na fé, morreram espiritualmente. Então Jesus falou sobre isso aí. Então na parte 1, reconhecer as características do esfriamento espiritual. O que será que leva as pessoas a se esfriar na fé e no amor? No 2, ressaltar os riscos do esfriamento espiritual para os cristãos. Então tem risco. E o 3, refletir a necessidade de retorno ao primeiro amor. Hoje, boa parte das pessoas estão praticamente frias. Não são todo mundo, não. Tá? É uma parte só. Não é a igreja toda, não. Uma parte da igreja está fria espiritualmente. E chegam a colocar culpa no pastor. O pastor que é ruim, a igreja que é ruim. Aí trocam de igreja, continua a mesma coisa. Afinal das contas, o defeito está na igreja ou o defeito está na pessoa? Esse esfriamento não está nem na igreja e nem no pastor. Esse esfriamento está na própria pessoa, que é uma pessoa que deixou de ter comunhão. Não ora, não toma ceia, ou toma ceia uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 ou 4 meses. Não são crente constante, firme e nem abundante na obra. Não. Infelizmente. Então na parte 1 da lição nós vamos tratar disso aí. E ele pede para orar para que a igreja permaneça vigilante e avivada até a vinda de Cristo. Então nós temos que orar para a igreja permaneça avivada e vigilante. Não, não adianta nada a igreja estar só avivada, mas ela não tem vigilância. E não adianta a igreja ter vigilância e não viver o avivamento. Tá? É um conjunto. É um conjunto que trabalha junto. Temos que orar. Mas não adianta o pastor pagar um preço e orar por pessoas que não querem orar, que não querem jejuar, que não querem vigiar, que não querem ler Bíblia. Não adianta. Não adianta ficar pulando de galho em galho, de igreja em igreja, achando que a culpa é da igreja. Eu conheço pessoas que já passou em todas as igrejas e hoje está desviado. Por quê? Eles achou que a culpa era na igreja. Beleza, saiu. Aí viveram aquele pré-avivamento. Aí, quando chegou na altura do campeonato, se esfriou de novo. Beleza? Aí caçou uma outra igreja, viveu de novo um pré-avivamento. Aí saiu, ou seja, estão voando de igreja em igreja, achando que o defeito está na igreja, quando o defeito está na própria pessoa. A pessoa precisa fazer, tá? Um exame legal, parar um pouco, fazer uma análise para ver se o defeito não é na pessoa. Muitas vezes o defeito não é na igreja, mas na pessoa em si, que ela já está praticamente vivendo uma frieza espiritual. Aí coloca a culpa na igreja para sair. Muitos estão assim. Infelizmente, me desculpam. Muitos estão assim, colocando uma desculpa esfarrapada. E isso aí para Deus não cola. Não cola mesmo. Vamos lá. Nos tempos apostólicos, as igrejas locais já mostravam sinais de esfriamento espiritual e relaxamento no cuidado com a vida espiritual. Bom, então está dizendo que lá no tempo dos apóstolos já tinha isso.
Se já tinha isso lá no tempo dos apóstolos, e hoje? Também tem. Relaxamento espiritual, esfriamento espiritual. Se já tinha lá, agora piorou. Aumentou muito a igreja, aumentou muito o pecado. Em muitas igrejas, e as pessoas experimentam as igrejas como se estivesse experimentando uma roupa. Entra numa e sai na outra, como se a culpa fosse da igreja. Mas as pessoas nunca se consertam. Tá, vamos lá. No tópico 1, ele vai falar das igrejas da Ásia. Jesus encontrou, nas 7 igrejas, ele encontrou o problema. Mas ele encontrou mais problema em 5 igrejas. Ele encontrou defeito em 5. Na realidade, todas tinham defeito. Mas 5 tinham defeito mais agravante do que as outras 2. Ao final da era apostólica, algumas igrejas locais apresentavam desvios doutrinários. Algumas. Né? Então, quando fala de algumas, não é tudo. A palavra algumas não quer dizer que é todo mundo. Então, não é todo mundo na igreja que está frio. É algumas pessoas na igreja que estão frio. Essa é a diferença. Então, não é todo mundo na igreja que está frio. É algumas pessoas que estão vivendo uma frieza e um relaxamento espiritual. Algumas, não é todos. Então tá. Então já tinha isso lá, tá? Essas igrejas tinham desvios doutrinários. Essas igrejas tinham o quê? Só isso? Esfriamento espiritual. E o intuito de enviar essas cartas pastorais para essas igrejas pessoais é para que essas igrejas se despertassem. Esse era o intuito, para que essas igrejas se despertassem. Em uma dessas igrejas, Jesus aparece dizendo assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Aí Jesus está falando com uma igreja. Nós usamos esse versículo para pregar para o pecador, sendo que esse versículo é Jesus falando com uma das igrejas da Ásia. Que fique bem claro isso, tá? Em Apocalipse 3:20, tá? Exilado na ilha de Pátimo, o apóstolo João foi instruído pelo Senhor a escrever as cartas, cujos conteúdos contêm louvores, admoestações, conselhos específicos para as comunidades cristãs daquela região. Então, essas cartas que João escreveu na ilha de Pátimo, ao receber a visão, eram cartas destinadas às igrejas e não carta destinada a pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo. Para a igreja. Significa, então, que são cartas particulares. E, normalmente, se você for observar, nas 7 cartas da Ásia, o destinatário para quem foi enviado a carta começa assim, ao anjo da igreja que está em, escreve isso. Então a carta foi primeiro adereçada para quem? Para um líder, para o pastor, porque ele é o responsável, então a carta foi para ele. A carta chegando nas mãos dele, aí sim vai convocar o povo para orar, jejuar, ler a Bíblia. É o papel que o nosso pastor fala, chama o povo, mas hoje o povo está praticamente assim. Se apertar muito calo, sai todo mundo. Por quê? Estão vivendo a época da mornidão, da frieza, da friagem espiritual. E alguns já colocam a culpa no tempo frio para não ir. Ou colocam a culpa no tempo quente para não ir. Mas ninguém tem desculpa na hora de estar numa festa enchendo a barriga, na hora de estar num casamento, na hora de estar aqui e ali, ninguém tem desculpa. Mas para servir a Deus, todo mundo tem as suas desculpas. Esse aqui é o grande problema. Isso vai gerando um afastamento. Quanto mais a gente deixa de orar,
Quanto mais a gente deixa de ler a Bíblia, quanto mais a gente deixa de jejuar, a tendência é se afastando, se esfriando, se esfriando, daqui a pouco está morto. Que o esfriamento espiritual, ele causa morte espiritual. Infelizmente. Não tem outro assunto. Ele começa aqui com a igreja de Éfeso. Tá? Ele reconhece aqui um papel brilhante da igreja, enaltece a igreja, ele fala da paciência da igreja de Éfeso. Tá? É lógico, ele encontrou algumas pessoas naquela igreja de Éfeso que se diziam apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Ele encontrou alguns que se diziam apóstolos, mas na realidade não eram. Eram mentirosos. Tem um bocado de pessoa no meio da igreja que se acha que são crentes, mas não são. Tem um bocado de gente infiltrada dentro das igrejas, carregando Bíblia, falando língua, pulando, mas não são crentes. Me desculpe, mas não são, não. Boa parte não são. São apenas carregador de Bíblia. Estão dentro do evangelho, mas não vivem o evangelho, não são do evangelho. Estão apenas pegando uma carona. Hoje é muito fácil, tá? Hoje é muito fácil qualquer pessoa ir numa lojinha onde vende Bíblia e comprar uma Bíblia e se dizer crente. E entrar no meio dos crentes, pular, saltar, sambar, dançar, bailar, fazer de tudo. Mas eles não têm compromisso com o evangelho. São apenas carregadores de Bíblia. Cuidado com isso. Então lá na igreja de Éfeso foi encontrado esse tipo de gente lá. Então ele encontrou isso lá. Tá? Ele encontrou lá. Ele encontrou essas características marcantes naquela igreja. Mas também, aquela igreja ele encontrou também que era uma igreja que ela intolerava a heresia. Tem a palavra tolerar e intolerar. Eles intoleravam a heresia. E aquela igreja com isso foi se esfriando no amor. Perdeu o primeiro amor. E com isso aquela igreja ficou fria e começou a andar nos ensinos da contramão da palavra de Deus. Tá? E lá foi encontrado um erro gravíssimo e a carta apontou o erro dela. Qual foi o erro? Você deixou o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. E qual era a recomendação? Se arrepender, praticar de novo as boas obras e voltar no lugar onde caiu. Essa era a recomendação para a igreja de Éfeso. Deixou o primeiro amor. Quantas pessoas que no primeiro amor, ou seja, naquela fase inicial que eles aceitaram Cristo, foram batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, eram pessoas fervorosas. Com o passar do tempo, entrou na vida deles uma friagem e eles foram perdendo o zelo que eles tinham pelo amor, pela obra, o amor que eles tinham, foram perdendo, se desviaram, entraram pelo caminho da heresia, infelizmente. Também ele encontrou no tópico 1.2, também algumas coisas na igreja de Laodiceia. O que ele encontrou lá? Uma igreja morna. Nessa igreja, ele encontrou uma igreja morna, apática, uma igreja que não tinha a sensibilidade de reconhecer o seu estado miserável da qual ela se encontrava. Tá. E era uma igreja que abominava a indiferença e o meu termo. E a ordem era o seguinte, assim como você não é frio nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Tá? Os crentes de Laodiceias, qual foi a exortação? Para eles serem zelosos. A exortação lá era para eles serem zelosos. Tá? Era para eles serem zelosos, era para eles se arrependerem, porque eles haviam deixado o compromisso que
que eles tinham com Deus. Tá, vamos lá. Vamos fazer um resumo dessas duas igrejas. Vamos lá. Essas igrejas ficavam num ponto estratégico da cidade. Né? Essas igrejas. Por quê? Eram cidades que tinha muito comércio, muita gente de fora visitando a cidade, muita idolatria, e não é fácil a igreja conviver num cenário onde ela tem que combater heresia, idolatria, e os crentes que vivem nessas regiões precisam demonstrar de fato amor e compromisso com a obra, senão eles acabam sendo meio crente, um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Essas igrejas tinham nas suas localidades muito comércio, e eram cidades bem movimentadas, vinha muita gente de fora para essa cidade. Então, a razão talvez das pessoas viverem assim meio desviadas, um pé lá, meio cá, deve ser por causa desse momento aí. Mas a exortação é eles permanecerem firmes. Então ele encontrou lá na igreja de Laodiceia também o mesmo problema. Ó, os que ficam em cima do muro, mantendo uma posição neutra em relação às coisas de Deus, causam náusea ao Senhor. O que é a pessoa em cima do muro? Uma hora a pessoa é crente, outra hora a pessoa já não é. Num dia a pessoa está cheia do Espírito Santo, é crente fervoroso, no outro dia já está desviado. Olha, você sabe quais são as épocas perigosas onde as pessoas são mais disciplinadas nas igrejas? Época de Natal, Carnaval e Folia de Reis. Me desculpa a franqueza, mas essas três épocas aí são as épocas que as pessoas mais se desviam da igreja. E vivem em cima do muro. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Filho, ou você fica em cima do muro, ou você desce do muro. Agora, descer e subir no muro toda hora não tem como, ó. Então isso aqui causou em quê? Náusea. Por isso a razão de Jesus falar, ó, vou vomitar vocês da minha boca. Infelizmente não tem jeito. Vocês são um crente indeciso. Precisa tomar uma decisão. No tópico 3, ele chama essas duas igrejas para uma permanente vigilância. Ainda que no início da igreja muitos não expressavam mais o mesmo vigor de antes, faltava ânimo à leitura da palavra, o louvor se tornou morno e a adoração era sem vida. Olha só, 3 coisas imprescindíveis que o crente tem que tomar muito cuidado para ele não cair. Ó, faltou o quê? Faltou o quê? Leitura da palavra. Hoje, se você for perguntar no culto, quem trouxe sua Bíblia? Boa parte vão levantar sua Bíblia. Ou tem ela no celular, ou então não carregam mesmo. Por quê? Porque já acostumou ver o pastor colocar a leitura da Bíblia na lousa. Então, vai carregar a Bíblia para quê se o pastor vai colocar a leitura lá? Então, muitos não carregam. A Bíblia fica em casa. Talvez novinha, nunca foi usada. Então, faltou isso aí, ó. Dedicação à palavra ou ânimo. O louvor era aquele louvor morno. O que é um louvor morno? Hoje eu canto cheio de fervor. Amanhã eu estou cantando que nem um disco arranhado. Devagar, quase parando. Ou seja, cantando com aquela preguiça. É mais fácil você não cantar. Deus não quer receber nada morno, nada gelado. Não. Deus quer receber um louvor seu cheio de fervor. Quando há fervor no louvor, na hora da adoração, o Espírito Santo, ele se manifesta no meio da igreja de uma forma sobrenatural. Está faltando. Então faltou isso aí lá. A terceira coisa que faltou lá, observa, adoração sem vida. É a pior coisa que tem na igreja, é a adoração sem vida. Misericórdia. Olha, eu fico triste. A pessoa está cantando num velório. No velório não é, né? Que a pessoa canta no velório, a pessoa pelo menos tem sentimento, está chorando. Está chorando a perda do morto e está chorando também porque o louvor impactou o coração dele. Então não é sem vida, tá? Tem que tomar muito cuidado. Esses defeitos aqui ele encontrou em Laodiceia e encontrou também em Éfeso. E a recomendação é para elas voltar ao primeiro amor, tá?
voltar novamente ao primeiro amor. Vamos lá agora para a parte 2. O movimento montanista. Parte 2. O movimento montanista surgiu na metade do século II, em Arban, ou Ardabal, aldeia que ficava na fronteira entre as províncias da Frígia e da Mísia, na Ásia Menor. Os montanistas pregavam uma nova revelação concedida a eles. Veremos aqui a conexão desse movimento com o pentecostalismo. Tem que tomar muito cuidado. Está surgindo muitas novas revelações dentro da igreja. Está surgindo um outro movimento paralelo para tentar esfriar a igreja. E dentro da própria igreja. Esses movimentos tem que tomar muito cuidado. Tá surgindo um movimento diferente dentro da igreja com o intuito de esfriar a igreja. E muita gente está achando que é um movimento de Deus. E não é. Não confunda Pentecostes ou pentecostalismo com outro movimento qualquer, não. Tem nada a ver. Tá? O 2.1. Qual era o propósito desse movimento? Aí ele vai falar que na história da igreja narra muitos movimentos surgidos após o Pentecostes, os quais ocorriam à margem da igreja oficial, sendo o movimento montanista mais um deles. Para Walter, esse movimento foi a reação às tendências seculares que já se faziam sentir na igreja. Era um protesto contra o crescente mundanismo que invadia a igreja em geral. Olha! Isso era um protesto contra o mundanismo que invadia a igreja. Olha só. Walter ressalta ainda que o movimento atingiu proporções consideráveis, atraindo inclusive um dos mais importantes país latino da igreja, Tertuliano. Podemos perceber que a igreja sempre enfrentou essa tendência de esfriamento, tanto espiritual com relação à expectativa da segunda vinda de Cristo. Esses movimentos vêm exatamente para causar um grande impacto na igreja, com o intuito não de retardar a vinda de Jesus. Eu creio que não. Mas eu creio que com o intuito de fazer uma igreja ficar mais fria, morna, sem expectativa, sem vida e sem reação. Vamos trocar em miúdo, uma igreja completamente cemiteriana. Misericórdia. Mas tem presbítero? Tem. Dentro da igreja, tem a igreja cemiteriana, que ela precisa ressuscitar. E o movimento pentecostal, ele causa o impacto de ressuscitar o crente. De que forma, presbítero? Através da oração, através da leitura devocional da palavra, através do jejum, através do verdadeiro louvor e da verdadeira adoração. Infelizmente, a verdade é essa daí e não tem outra. Infelizmente. Esses movimentos, infelizmente, qual é o propósito desse movimento? Afastam as pessoas da Bíblia, causam entusiasmos pela reforma que desejam. Esse movimento, ele veio como um aviso para a igreja não se esquecer que a organização e a doutrina não pode ser separada da satisfação do lado emocional da natureza do homem e do anseio humano por um contato espiritual imediato com Deus. Tem que tomar cuidado. Na parte 2, então nós vimos aqui o movimento montanista. Na parte 2, ele vai falar sobre os excessos do movimento montanista. Será que nós estamos vivendo esse movimento por aí? Será que está presente em nosso meio? E se está presente, presbítero, de que forma que está agindo? Bom, com certeza ele está aí. Talvez troque até o nome, coloque uma outra roupagem, mas está aí disfarçadamente, esse movimento também está por aí. Ainda que esse movimento fosse uma tentativa de resgatar as manifestações dos dons espirituais, Montano alegava, segundo esses críticos,
que as declarações proféticas estavam no mesmo nível de autoridade da Escritura. Montano se colocou como paracleto, por meio de quem o Espírito Santo falava à igreja, do modo que falara os apóstolos. Então esse movimento veio para despertar a igreja contra o mundanismo. Então esse movimento montanista está aí com que objetivo? Despertar a igreja contra os movimentos mundanismo. Fazer com que a igreja volte novamente à primeira prática dela. Novamente lá atrás. Então esse movimento está aí. Ele está aí. Tá? Segundo Roger Olson, Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos e dos escritos apostólicos, além de se opor a qualquer limitação ou restrição contra as manifestações espirituais. Contra esse exagero, houve uma forte reação da igreja. Gente, temos que tomar certos cuidados com muita coisa que está acontecendo nos últimos dias. Tá? Estudiosos agora sentiam que a igreja havia exagerado em sua reação ao montanismo, ao afirmar que os dons carismáticos mais espetaculares, embora experimentados pela Igreja Apostólica, haviam sido revogados com a definição do cânon das Escrituras. Essa opinião foi omitida por Agostinho e encontrou eco entre os estudiosos nos séculos seguintes. Tá. No 2.3, ele vai falar do afastamento da doutrina. Paulo falou muito sobre isso aí. Paulo falou que nos últimos dias os homens iam se tornar arrogantes, atrevidos, presunçosos, amantes de si mesmo, não iam suportar a sã doutrina e teriam comichões nos ouvidos. Eu creio para mim, eu creio para mim em particular que comichão no ouvido são pessoas que fingem que estão ouvindo. Fingem que não estão ouvindo. Quando na realidade a mensagem entrou no coração dele, mas fingem que não estão ouvindo. Eu creio para mim que seja isso aí. Ao longo dos anos, a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. Olha o perigo. Viu o perigo? A igreja ficou mais dependente da ação humana do que da ação do Espírito Santo. Infelizmente, esse ponto aqui do tópico 2.3, eu concordo. E você, concorda ou discorda? Deixa a sua opinião. Você acha que a igreja ficou mais... O que você acha? Você acha que a igreja ficou mais dependente das ações humanas ou da ação do Espírito Santo? Está dizendo que ao longo do tempo a igreja foi ficando. Mas será que essa igreja ainda continua na dependência humana ou na dependência do Espírito Santo? O que você acha? Bom, vou colocar o meu parecer. Para mim, uma opinião pessoal minha. Eu prefiro ficar mais dependente da ação do Espírito Santo do que da ação humana. Minha opinião. Eu prefiro. Tá? Eu prefiro. Isso deu margem a um movimento de vários movimentos religiosos que ansiavam por um retorno à igreja, à doutrina e ao vigor espiritual dos tempos apostólicos. Refletir acerca desse momento na história da igreja nos leva a compreender a necessidade de autoexame contínuo sobre a indispensável ação do Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada. Precisamos constantemente. A reação da igreja ao montanismo contribuiu para um desaparecimento cada vez mais rápido dos dons espirituais. Rapaz, olha que coisa importante. A igreja reagiu ao montanismo e com a reação da igreja ao montanismo, o que houve? Uma contribuição para que os dons do Espírito Santo desaparecessem mais rápido ainda.
O que você acha? Os dons do Espírito Santo, eles estão mais ativos na igreja atual ou não? Ou melhor, os dons do Espírito Santo, eles estavam ativos na igreja primitiva, isso é um fato, nós vemos. E na igreja atual, eles estão mais ativos ou estão mais devagar? O que você acha? Deixa a sua opinião, que essa pergunta é muito importante. Você acha que os dons espirituais hoje estão muito devagar na igreja? Estão mais lento? O que você acha? Deixa a sua opinião quando você for assistir esse vídeo, tá? E inscreva no canal, porque eu acho muito importante a sua opinião. Parte 3 da lição: lições e alerta dos primeiros séculos. Aí vem aqui ó, o preâmbulo. A partir dos relatos bíblicos e históricos, é possível extrair lições e alerta para uma jornada cristã vitoriosa, seguindo sempre no poder do Espírito Santo e no discernimento da palavra. É preciso evitar que o comodismo e o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus. 3 coisas que nós precisamos estar alerta para não nos impedir de servir a Deus. Comodismo. Tem muita gente na zona de conforto. Muita gente acomodada. Não, vou à igreja quando eu quero. Não preciso ir na igreja todo dia. Não preciso ler a Bíblia todo dia. Não preciso tomar ceia todo dia. Não preciso orar todo dia. Não preciso isso. Aí fica um anão, toda a vida. E isso aí vai se acomodando. Acomodou a primeira vez, filho. A tendência é acomodar a segunda, terceira, quarta, aí vai. Aí virou comodismo. E se o comodismo, se ele não for tratado, ele acaba virando um esfriamento. E junto com o esfriamento, vem também uma indiferença, que é tratar os outros completamente diferente. Ô fulano, você sumiu da igreja, hein? O que você tem com isso? Ô fulano, você não vai mais no culto, hein? O que você tem com isso? Ô fulano, você não ora mais, não dá dízimo, você já foi bonzinho, o que você tem com isso? Observou? Que o comodismo, ele chama o esfriamento, que é o afastamento, e traz também uma indiferença. Começamos a tratar as pessoas mal. Isso tem, infelizmente. Tá. O que Deus quer? O que Deus exige? Que nós sejamos agradável, com reverência e com piedade. O 3.1, ele fala sobre lidando com exageros e equívocos. Será que nós lidamos com exageros e equívocos com relação à obra de Deus ou acerca das coisas de Deus? Eu creio que sim. É preciso prudência no lidar com os exageros e equívocos que venham a surgir na igreja. Tá falando da igreja ainda. Equívocos e exagero. A gente vê tanto exagero no uso dos dons. Não é proibição. Observe que não é proibição de usar os dons. É ensinamento para se usar os dons. Já está proibindo de profetizar. Pronto, acabou. Não vou ficar mais nessa igreja. Já está proibindo de entregar revelação, visão. Tem que tomar cuidado com exageros e equívocos. Essas 2 coisas estão na igreja. A gente vê aí, de forma exagerada, em vez do Espírito Santo usar as pessoas querem usar o Espírito Santo. A gente vê um exagero terrível. E por conta disso, essas pessoas, hoje, boa parte deles, estão frias na fé. Eu observo algumas pessoas no nosso meio evangélico, tá? Que eles adoram uma vigília, adoram uma visão, adoram uma revelação. Eu também gosto muito de visão, revelação e profecia. Mas eu tomo muito cuidado com os exageros, que esses dons, se não forem bem usados de forma moderada,
pode causar um esfriamento na vida de muitas pessoas. Então ela fala aqui de duas coisas importantes que lidamos: exageros e equívoco. Para isso, é bom refletir sobre como Paulo lidou com essa questão no uso dos dons espirituais na igreja de Corinto. Paulo falou bem claro lá. Ele ensinou de que maneira você vai usar os dons. Os 9 dons. Ele ensinou bem claro lá. É só pegar a Bíblia que ele vai falar bem claro como se deve usar os dons espirituais na igreja. Não está se proibindo usar os dons espirituais na igreja. Tem que ter decência, prudência e ordem. E disciplina. Se não tiver essas coisas aí, não adianta. A gente vê pessoas aí que se dizem cheios do Espírito Santo, cometendo exageros e equívoco, mas boa parte dessas pessoas não são alunos da escola dominical e não frequentam culto de doutrina. Só vão no culto à noite. Por quê? É um culto de maior movimento, onde eles aproveitam para falar em mistério e entregar profecia e revelações. Mas são boa parte deles que não frequentam oração, não frequentam escola dominical e não frequentam culto de doutrina. 3 órgãos da igreja que essas pessoas não frequentam: escola dominical, culto de doutrina e oração. Eles só vão no culto à noite, onde tem um excesso de pessoa, lotação de pessoa, para aproveitar exatamente o exagero e o equívoco. É lógico. São pessoas cheias do Espírito Santo? Sim. Mas existe um limite. Porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele não é bagunçado. Ele é educado. E não bagunçado. Que fique bem claro essa terceira parte da lição, que ela é muito profunda. Tá? Muito profunda. Tá? Essa parte da lição aqui, ela é muito profunda mesmo. Tá? O afastamento da doutrina. Então, lidando com os exageros. O 3.2, o contínuo autoexame. Tá? Esse autoexame com relação aos dons, quem tem que fazer? Sou eu. Sou eu que tenho que fazer. Podemos extrair lições das cartas da igreja a Éfeso e de Laodiceia. Fazer um autoexame na minha conduta também. Não só nos dons, mas na minha conduta. Como eu estou procedendo no mundo. Será que eu estou igual ao mundo ou diferente do mundo? Tem que fazer um autoexame. Tá? Como eu conversei com Israel no Antigo Testamento. Tá? Então tá aqui. Vamos lá para a parte 3.3, que é a última. Na última aqui, 3.3, ele fala sobre o contínuo avivamento. Gente, para que haja um contínuo avivamento, não depende do Espírito Santo. Vamos resumir bem claro. Para que haja um contínuo avivamento na igreja, depende única e exclusivamente da própria pessoa. Porque o Espírito Santo está ali para fazer a parte dele. Mas se nós não fizermos a nossa, ele não vai pegar ninguém à força para fazer nada. Que fique bem claro isso também. Essa parte também é interessante. A palavra de Deus traz muitos alertas quanto aos últimos dias. Esfriamento do amor. Isso está acontecendo. Apostasia da fé. Um bocado de gente negando a fé. Está acontecendo. Aparência de piedade. Está acontecendo. São alguns deles. Portanto, é fundamental que a igreja não se distraia com o crescimento numérico. A igreja está se distraindo demais com isso aqui. Crescimento numérico. Quantidade, mas sem qualidade. Quantidade é muito bom, mas se não houver qualidade, não adianta muito número, mas um número expressivamente vazio, sem nada. Não adianta mesmo. Esse é o maior perigo. As grandes realizações do reconhecimento político e social, deixando de perceber que os sutis ataques e investidas do inimigo e do mundo
Façamos a nossa oração dos primeiros cristãos, registrada em Atos 4:29, e tenhamos em mente as exortações que encontramos em 1 Tessalonicenses 5:16 ao 23. Amém? Portanto, eu falei a lição de número 2. Uma lição muito forte, muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho das notificações para todos. Amém? Um abraço, uma ótima tarde a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz.